E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, eu tô com a máquina testando, certo? E aí vocês me pediram para ver mais detalhes, né? Eu realmente fiquei pendente de fazer a parte 2 do vídeo. Então, nesse momento, eu tô aqui já fazendo o download do 3D Mark para a gente testar um pouco o desempenho da placa gráfica, tá? Eu não tenho experiência com relação a isso, mas acredito que não deve ser difícil, certo? Bom, mas enquanto está sendo baixado o 3D Mark, deixa eu fazer alguns comentários sobre o uso desse PC, né? Eu já estou com ele há, se eu não me engano, um pouquinho mais de uma semana, certo? Bom, para trabalho, esse PC ele é simplesmente excelente, certo? Eu realmente não tenho nenhuma queixa. Então, a tela é de 16 polegadas, né, como vocês já sabem, é uma tela bastante ampla. Um detalhe em relação à qualidade dessa tela, pessoal. Essa tela realmente tem uma belíssima imagem, tá? Então, as cores, como vocês podem, eu creio que dá para vocês observarem um pouco aí, elas são bem vivas, tá? De fato, o azul é azul de verdade, né? O vermelho é vermelho. Então a gente vê tudo bem corretinho, não vê nada saturado, né? Nada exagerado. Então assim, a tela desse monitor é um espetáculo, certo? Em relação à quantidade de brilho, como vocês já sabem, ele possui 500 nits, né? De brilho. Bom, é simplesmente excelente para vocês terem uma ideia. É tão forte, tá? Que eu procuro utilizar normalmente um pouquinho abaixo dos 50%. Deixa eu ver se eu tenho como variar aqui para mostrar para vocês. Então, ó, vou variar o brilho. Olha aí, ó. Eu variei para cima, tá? Mas ele tava aqui, ó. Vejam, ele tava aqui nessa posição e é normalmente onde eu uso durante o dia. E à noite eu abaixo ainda mais, tá? Então, assim, não vejo, pessoal, necessidade nenhuma de utilizar o brilho no máximo, certo? Isso aqui é simplesmente um absurdo para os olhos, né? Não faz bem de jeito nenhum, tá? E eu digo durante o dia, certo? À noite nem se fala. Bom, sobre o teclado, vocês estão vendo ele aqui, ó, no teclado a princípio padrão, né? É a BNT, então tem o C cedilha, certo? Uma coisa que eu não gostei é o fato de a tecla Home e End ela ficar aqui no F9 e F10. Então, para mim isso é péssimo, tá? Eu estava acostumado com o meu PC antigo, que é um Dell, em que as teclas Home e End elas ficavam aqui. Então, como eu trabalho muito produzindo textos, apresentações, né? Para mim é muito mais conveniente para o final ou para o início de um texto aqui. Também trabalho com programação, então às vezes eu quero selecionar um trecho de um código e por aí vai, é mil vezes mais conveniente. Então eu estou digitando aqui Home e End, né? Shift, né? Home e End. Aqui é muito mais fácil. Aí no caso, como está aqui, né? Em F9 e F10, eu preciso ter que ficar movendo o dedo para cá. Então assim, eu ainda não me acostumei e simplesmente não gostei. Pode parecer besteira, mas para mim eu ainda não me acostumei, tá? Eu creio que em algum momento eu vou me acostumar com o fato dessas funções estarem em cima, certo? Mas não é conveniente para estar lidando com digitação, certo? Bom, no mais, ele tem esse botãozinho aqui, né? Com o símbolo do predador. Eu vou pressionar esse botão. Quando pressiono ele, vai abrir um menuzinho aqui. Vocês viram que demorou um pouco para abrir. O menu especial deve estar
tá instalando aliás, já finalizou, né, a instalação do 3D Mark que eu coloquei aqui para fazer os testes. Além do 3D Mark, eu também baixei o CPU-Z, certo? Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Mas antes, deixa eu mostrar logo aqui para vocês a questão do teclado, tá? A gente tem esse menu. Sei que pode parecer bobagem, mas isso é algo que está no PC e fica mais bonito, não tem para onde correr. Então a gente vai brincar com essas cores, né? Então ele tem toda essa paleta aqui de cores para você escolher para o teclado, certo? O teclado é um teclado de até 3 zonas de cores, e aí tem vários modos, né? Atualmente eu estou utilizando esse modo aqui, o modo onda. Então eu vou clicar aqui, vocês vão ver como é que ele fica. Aí tem outros modos. Esse aqui, por exemplo, é o modo neon. Esse aqui é o modo respiração. Essas cores que estão aqui fui eu que escolhi, certo? E a gente consegue também escolher essa velocidade de transição das cores. Beleza? Aí o que é que tem mais aqui nesse menu chamado Predator Sense? Então aqui a gente tem a página inicial, que ele mostra a temperatura, processador, GPU, sistema, não sei se é a placa-mãe, não faço ideia. Aqui em modo a gente vê a questão da frequência do processador e a frequência da GPU. Aqui a parte de controle de ventoinha, a gente observa o RPM das ventoinhas. Isso aqui eu procuro deixar em modo automático, tá? Então deixa aqui o computador, ele mede a temperatura, ele mesmo faz o controle da velocidade das ventoinhas, a depender da necessidade aí de arrefecimento. Então eu prefiro não mexer nesse tipo de coisa, beleza? Aqui ele permite que a gente monitore o desempenho aí da GPU e da CPU. Ainda mostra os valores máximos e mínimos de temperaturas registrados após ligar o PC. Bom, aqui eu acho que ainda não utiliza isso, mas ele diz aqui, né? Adicione ou modifique definições para um jogo específico. Bom, é basicamente isso que tem nesse menu. Fala outra coisa, logo vou mostrar para vocês aqui, eu baixei o CPU-Z. Então no CPU-Z ele mostra aqui primeiro em relação o processador, né, que é o i7 12700H, a TDP do processador, que é 45 watts, né? É para notebook, então é aceitável que seja menor mesmo, certo? Bom, menor em relação a padrão, né, para desktop, no caso, certo? Aí aqui ele mostra essas outras informações que vocês estão vendo aí. Bom, e em relação ao chip gráfico, ele mostra aqui, então, NVIDIA RTX 3060, a TDP dele é de 80 watts, que ele está mostrando, tá bom? Eu não mostrei para vocês, mas aqui ainda no teclado tem esse botão chamado Turbo. Esse botão Turbo, ele é acionado automaticamente na hora que a gente liga o computador. Então ligou o computador, aqui, vocês estão vendo esse tracinho, é na realidade um LED, então fica um LED bem forte, né, branco. Aí, na hora que liga o computador, esse botão turbo ele é acionado automaticamente, certo? Aí só isso. Fora isso, eu creio que eu ainda não testei. Se você for jogar algum jogo que você esteja percebendo algum tipo de engasgue, né, você pode, acredito, pressionar o botão turbo. E aí pessoal, você sabe que eu não tenho conhecimento nessa área aí.
Estou aqui mais mostrando isso aqui que vocês pediram, mas eu creio que ele deve aumentar o consumo energético da placa de vídeo. Acho que pode chegar perto desses 80 watts, né? Ou eu não sei se esses 80 watts aí se refere aos 80 watts máximo que a placa pode alcançar, ou se é máximo que eu falo com overclock, ou se é sem overclock. E eu não sei o que é que esse botão turbo faz, tá? Eu peço realmente desculpa aí pela minha ignorância na área, tá bom? Mas aí vocês mesmos podem analisar e escrever aí no comentário para me ajudar a entender, também para ajudar o pessoal que for ver o vídeo, tá bom? Que é informação da memória RAM que vem nele, tá? Bom, eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou fechar todos os softwares que estão abertos. Tem software pra caramba, alguns softwares pesados, e aí eu vou botar para rodar o CPU-Z e eu volto aqui com o vídeo. CPU-Z não, o 3D Mark. Bom, pessoal, então eu fechei todos os softwares, tá, que estavam abertos. Só está aberto agora o 3D Mark e um bloco de notas, né? Então, o bloco de notas eu creio que não vai fazer nenhuma diferença, certo? Então, vamos lá. Deixa eu aprender como é que mexe aqui. Vou dar o play e vou botar para rodar. Bom, pessoal, então é isso. Enfim, o 3D Mark foi instalado aí corretamente. Baixou tudo que estava faltando automaticamente. E agora eu vou colocar para rodar esse teste aqui, tá bom? Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, enquanto ele roda esse negócio, deixa eu aproveitar logo para fazer alguns comentários. Eu falei em relação ao teclado, né? O que é que eu não gostei, que foi basicamente a posição da tecla Home e End, tá? Que para mim faz diferença. Em relação ao som, o som, pessoal, o que é que a gente pode esperar de um som de um notebook? Olha, o som desse computador eu achei bem fraquinho, tá bom? Então, assim, para mim ele é muito acentuado para os agudos, tá? Eu diria médio agudos, e assim, médios mais pro agudo. A reprodução dos graves, ela claro que não vai ser boa, não tem condições, tá? Só um detalhe, essas saídas aqui, de fato, no último vídeo eu estava em dúvida, isso aqui na realidade são entradas de ar, o áudio não sai por aqui, infelizmente, nada de áudio aqui. As laterais dele também não tem saída de áudio, o áudio é só embaixo, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês enquanto roda aqui. O áudio, pessoal, vai ser lá embaixo, aqui, ó, desse lado aqui e do outro lado, tá bom? Vamos lá, o teste tá rodando. Deixa eu filmar um pouquinho para vocês. Alexa, desligue a lâmpada da mesa. Tô com a luz bem em cima da tela. Lembrando que a tela é anti-reflexo, tá? Bom, veja, eu não pressionei o botão turbo, tá, pessoal? E ele tá desativado. Não sei se esse turbo mexe só nas ventoinhas, tá bom? Me ajudem aí depois nos comentários, por favor. Eu não sou de jogar no computador não, em computador não, mas pra mim eu tô achando tudo fluido, tá? Tá bem fluida a movimentação.
dos objetos, né, na tela. Não tô vendo nada distorcendo. Bom, eu sou ignorante nisso, tá? Nessas análises aí, mas eu tô gostando do que eu tô vendo. Bom, pessoal, o barulho das ventoinhas está bem elevado, tá? Ah, um detalhe, esse computador ele costuma ser bem silencioso mesmo, tá bom? Mas até nesse momento eu tô conseguindo ouvir daqui as ventoinhas, mas é algo bem suave, certo? Não é aquele barulho estridente, irritante. Parece um som de um ar-condicionado, tá? De um, de um, como é que é o nome? De um evaporador, não é? De um ar-condicionado. Vocês estão vendo ele rodando isso aí, atingindo quase 60 frames, né, por segundo. Não sei qual seria o ideal. Lá vai ele continua rodando. Pessoal, eu acho melhor quando finalizar o teste, né? Eu mostro para vocês, certo? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Isso aqui está na faixa dos 32 frames por segundo. Gráfico cheio de luz, né? Cheio de objeto em 3D. Agora já aumentou um pouco, na faixa aí dos 44 frames por segundo. Bom, quando terminar todos os testes eu mostro para vocês. Enquanto isso, vou fazer um comentário aqui a mais. Estava falando para vocês do áudio. Então o áudio eu achei ele fraquinho, tá? Ele puxa mais para os médios agudos, certo? Especialmente para os agudos. Mas eu queria ressaltar esse suporte aqui, mudando de assunto. Esse aqui é um suporte todo de alumínio. Eu comprei pelo Mercado Livre, de baixo custo. Já tem um tempo que eu tenho esse suporte, já devo ter suporte uns 2 anos, tá? Ele é de excelente qualidade, tá? Vejam a espessura do alumínio. E aí o computador ele consegue trabalhar de boa, né? É a melhor condição de arrefecimento, natural, né? Sem ser forçado, sem botar cooler extras aí embaixo dele, aquela base com coolers. Então, dessa forma é ótima situação, porque ele fica com a base erguida. Então aí embaixo ele pode dissipar o ar, né? Tranquilamente, certo? Então eu diria que é
esse material, esse suporte, ele é excelente, tá bom? Então recomendo aí para vocês esse suporte, tá bom? Procurem no Mercado Livre. Não, não sou vendedor, mas procurem, porque ele suporta de boa o peso desse computador. Vocês sabem que ele realmente é pesado, tá? Deixa eu ver se o teste... Bom, pessoal, então o teste ele já foi finalizado. A gente observa aqui que a minha máquina ela atingiu 7.903 pontos. A média para esse mesmo hardware é 8.813. O melhor que foi obtido para a máquina de alguém foi 10.759 pontos, né? Eu não sei que hardware foi esse. Será que ele mostra aqui? Ou que máquina era em específico? O hardware é o mesmo, mas era o que? Que PC, que notebook era esse? Não está especificado, tá bom? E a gente não sabe sob quais condições a pessoa conseguiu 10.759. Então assim a média da galera é essa aqui, 8.813. Isso aqui a gente vê que é a distribuição, né? Gaussiana, a curva normal. O meu resultado ele é esse aqui, em verde. Então vejam que essa máquina aqui não ficou de todo mal. Ela não está no início da distribuição, né? Mas ela também ainda está a uma certa distância da média, beleza? Bom, eu não sei se ativando esse botão turbo, se o resultado iria melhorar. Eu vou repetir esse teste, pessoal, ativando esse botão turbo, tá bom? Faça a mínima ideia para que serve. Não sei se é só o cooler, que ele vai aumentar a velocidade dos coolers, né? Deixar em máximo, ou se ele aumenta a potência da placa de vídeo. Não faço a mínima ideia, mas vamos ver, certo? Então é isso, o score do CPU foi 10.633 pontos. Isso aqui é um gráfico de monitoramento da minha máquina, tá? A variação, né, do clock em roxo do CPU, em laranja a variação do FPS da minha máquina, frame rate, né? E por aí vai. Vocês estão vendo aí os demais resultados. Deixa eu descer um pouquinho aqui embaixo, ele mostrando aí a informação do sistema que a gente já conhece. Aqui o resultado no primeiro teste, 50 frames de média, no segundo 42 frames de média. Teste de CPU. E aqui são os gráficos de forma detalhada. Aqui sim fica legal para enxergar frame rate, FPS, que é esse laranja aqui. Então ele mostra para cada gráfico como é que variou. Teve uma hora que atingiu cerca de seus 69 FPS. Eu creio que deve ser com tudo no máximo, né? Os testes consideram esses de benchmark, né? Bom, considerando que está tudo no máximo, embora eu não seja do jogo, eu acredito que 30 frames por segundo, né, que foi esse mínimo aqui alcançado, não deve ser de todo mal, né? Já que os filmes são gravados se eu não me engano 24 frames por segundo. Mas claro que eu sei que tudo vai depender do jogo, né? Que vai ser que você tá jogando. Então, tá, beleza. Eu vou repetir novamente esse teste, pessoal. Eu vou ativar o botão turbo. Tô ouvindo agora. O barulho das ventoinhas ficou bem alto, pessoal. Bem alto.
Então as ventoinhas estão girando no máximo agora. Pronto, eu vou rodar novamente esse teste com esse turbo ativado e vamos ver o resultado, beleza? Antes, na realidade, eu quero ir lá no CPU-Z. Eu quero ir no CPU-Z e ver como é que tá a temperatura do processador. Se ele me mostra isso aqui. Na realidade, eu vou aqui no da Nvidia, tá bom? Ou no do Predator. Deixa eu dar uma olhada nessa temperatura. Depois não tá... já tá de boa, certo? Então, vou colocar para rodar novamente. E aí eu volto com o resultado para vocês, tá bom? Então vai rodar novamente, mas dessa vez eu quero ver como é que a temperatura... Aliás, não, depois eu faço um novo vídeo se vocês quiserem com esse teste mostrando como a temperatura varia, tá bom? Eu vou fechar isso aqui só para evitar que interfira no resultado, beleza? Então deixa ele rodando novamente. E aí, pessoal, enquanto ele está aí preparando para rodar, o que é que eu acabei de descobrir? Que as saídas de ar são pelas laterais, tá bom? Lateral esquerda, lateral direita. Aqui a parte traseira, tá bom? A lateral traseira, mas essa parte aqui de baixo não sai ar não, tá bom? Isso eles devem ter feito pensando que o usuário pode muitas vezes utilizar o notebook no colo em algum momento, tá bom? Então aqui é na realidade só a entrada mesmo de ar para ventilação, certo? Então coloquei para rodar novamente o teste com o botão turbo ligado. Aí quando terminar eu volto e mostro aqui para vocês, beleza? Então pessoal, já terminou a primeira parte do teste. Aqui está na segunda parte do teste. E aqui eu tô com a impressão que o FPS ele tá maior do que para a situação anterior. Aqui tá com uma média de aproximadamente uns 50, tá bom? Eu creio que deve ter alguma relação com esse botão turbo, né, que eu pressionei, e as ventoinhas estão trabalhando aqui em velocidade máxima. Então vamos esperar aqui terminar. Quando terminar eu volto e mostro o resultado para vocês. Pessoal, vocês não sabem o que aconteceu. O teste acabou de acabar, para ser bem redundante. Olha, botãozinho turbo pressionado, barulhinho das ventoinhas no máximo. E vejam só, 8.442 pontos. E agora, pessoal, o score dele, nosso score, está bem próximo da média, né? Então, vejam só, aumentou em relação ao anterior, se não me engano, no teste anterior foi 7.900 e pouco, certo? Então agora aumentou cerca de 500 pontos, tá? Então agora, se a gente observar a distribuição, né, normal, nós observamos que o gráfico, tá, em verde, que é a pontuação, né, do computador, ela está bem próxima da média, certo?
Ou seja, de fato esse botão aqui, né, turbo, ele faz diferença, tá bom? Então aqui vocês estão vendo os demais gráficos que ele gerou. Então quem quiser aí depois dar uma pausa para analisar melhor. Vamos descer aqui. Então ele está mostrando o score detalhado. O primeiro teste deu cerca de 53.6 FPS, o segundo 46.1 FPS, tá bom? E aqui é o FPS em relação à CPU. Lembrando que o objetivo desse 3D Mark aqui é testar mesmo a placa gráfica, tá? Pelo menos foi o que eu li. E aqui são os demais gráficos, certo? Detalhados dele. Então aqui, ó, em azul claro, a gente vê a variação da temperatura da CPU. Em azul mais escuro é a variação da temperatura da GPU. Deixa eu ver aqui picos de temperatura, que eu acho que essa é a informação que interessa a vocês. A máxima temperatura ela ocorreu foi, vamos ver aqui no teste da GPU, foi de cerca de 67 graus, né? Vamos dar uma olhada aqui. É isso, 67 graus para a GPU. E a CPU, a máxima temperatura que a CPU chegou, né, no modo turbo, foi a 79 graus. Em relação ao frame rate, o primeiro gráfico ele chegou a 72 FPS, para o segundo gráfico a cerca de 60 FPS, tá bom? E aqui em relação, o último aqui, né, em relação à CPU. Aqui é a GPU load, né, seria, pelo percebo, a porcentagem de carga de trabalho da GPU. Então a gente percebe que no início, né, isso aqui na realidade ele joga um gráfico, tipo, não sei se é para preparar o sistema para o teste, mas assim, a GPU ela trabalhou em 100% para o teste 1 e para o teste 2 ela também trabalhou em 100%, tá bom? Deixa eu só ver em relação a... não, ele não mostra para CPU não. E aqui a variação do clock, pessoal. Em roxo é o clock da CPU, em rosa é o clock da GPU, e em amarelo é o clock da memória, tá bom? Então vamos primeiro olhar aqui em relação à memória. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar. Pronto. GPU Memory Clock é a memória, é o clock da memória da GPU, cerca de 1700 MHz. O clock da GPU atingindo aí os seus aproximadamente 1900, né? Deixa eu ver aqui, o máximo 2062 MHz. E o da CPU, vamos ver aqui, deixa eu ver, esse aqui aparenta ser o pico, 4487.7 MHz. Beleza, pessoal? E aí, voltando para o que a gente estava conversando anteriormente, em relação ao som, o som ele deixa bastante a desejar. Não é um dos piores,
É bem melhor do que o som do computador que eu tinha anteriormente, que era, que eu ainda tenho, né, que é o Dell. Mas é isso aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu me coloco à disposição para vocês, tá bom? Então, qualquer coisa, escreva aí nos comentários novos pedidos, certo? Um grande abraço. Valeu, até a próxima.